levada a uma sala interna. Quando o profeta chegou e pediu que Jeú se levantasse do meio de seus companheiros e se dirigisse a uma sala interna, Jeú não tinha ideia de que Deus iria transformar a nação inteira em um dia. Após décadas mergulhada em escuridão, opressão, falta de esperança e desencorajamento, a nação de Israel estava prestes a passar por uma enorme redenção. E o primeiro passo nesse processo foi a ação tomada por um homem que teve um encontro com Deus. Entretanto, para que a mensagem fosse entregue, foi necessário que Jeú se levantasse e fosse levado a uma sala interna. Apenas ali Deus poderia ungí-lo e entregar-lhe uma palavra que mudaria o destino de nações. Deus quer falar-nos sobre o que Ele nos chamou a ser e fazer, colocando um chamamento em nossas vidas, mas para isso é necessário que sejamos levados a uma sala interna. A sala interna é um lugar onde nós nos separamos das demais pessoas e ficamos a sós com Deus. É onde Deus nos entregará estratégias, ungindo-nos para lidar com questões específicas em nossa geração, para as quais Ele nos chamou a resolver. Para Davi, a sala interna era o campo. Para João Batista, o deserto. Jesus escolhia sua sala interna sempre que podia, e conforme ia ministrando sobre Israel, ele se retirava para sua sala interna, regularmente encontrando um lugar onde pudesse ficar a sós com o Pai. A hora em que vivemos requer que vivamos uma vida devotada à sala interna. Por todos os lados, ouvimos dizer como as coisas estão tornando-se sombrias. Homens e mulheres da Bíblia também enfrentaram situações semelhantes. Jeú viveu uma das horas mais sombrias da história de Israel. Mas em sua sala interna ele aprendeu que o coração de Deus queimava por seu povo e que ele havia planejado libertá-los da opressão. Na sala interna, Jeú primeiro captou o coração do Pai para a nação e depois respondeu ao convite para desempenhar um papel nesse plano. Da mesma forma, sei que veremos nossa nação ser transformada conforme homens e mulheres de Deus se separam em suas salas internas, recebem sua palavra para eles e o coração de Deus pela nação. A história de Deus. Antes que Jeú entrasse na sala interna, ele tinha uma visão sobre a história de sua nação e o que Deus estava fazendo nela. Quando ele saiu da sala interna, tinha uma noção completamente diferente sobre essa história. É na sala interna de oração que o Senhor revela a sua história a você. Uma das coisas que entristece meu coração é a quantidade de pessoas que não conhecem a história de Deus, passado ou presente, em suas vidas, cidades, regiões ou nações. Quando converso com pessoas, elas não sabem ao certo o que Deus está fazendo no mundo. Elas não sabem que Deus está se movendo nas nações da terra como nunca antes. Não sabem que Ele quer convidá-las a fazer parte desta história, daquilo que está acontecendo em suas cidades e nações. Você sabia que Ele quer convidá-la a fazer parte da sua história em sua cidade e em sua nação? Quando você se retira para essa sala interna de oração, o Senhor começa a transformar a narrativa que moldava sua perspectiva de tempo e lugar na história. Você começa a ver a história se desdobrando. Ele diz: eu sei que o que você vê agora na terra não é bom, mas eu estou para fazer uma virada e mudar tudo. A história está ficando boa. Deus não está apenas desvendando uma história na terra, mas está também ativo em sua vida com sua história. Ele está escrevendo sua história sobre você. Ele tem um plano e um propósito para sua vida que estão cheios de esperança e coragem. Clareza. Deus não apenas revela sua história na sala interna, Ele também revela o papel único que você desempenha nessa história. Você tem um papel essencial a desempenhar na história de Deus aqui na terra, e esse papel fica cada vez mais claro no lugar secreto. Para desempenhar bem seu papel, você precisa saber claramente o que fazer. O lugar secreto onde João Batista foi preparado foi o deserto. Lá ele jejuou, orou, encontrou a palavra do Senhor para sua vida e foi possuído por essa palavra. Quando o Senhor o tirou do deserto, ele tinha absoluta certeza de quem era e o que o Senhor o tinha chamado a fazer. Quando os líderes religiosos perguntaram se ele era o Messias, respondeu-lhes categoricamente: esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. João 1, do 19 ao 23. João Batista não tinha dúvidas sobre seu papel na história. Quando pessoas vinham até ele com questionamentos, ele era claro: este é quem eu sou. Esta é a minha chamada, o meu chamamento.
Isto é o que Deus me chamou a fazer, esta é a história que está se desvendando, este é o papel que eu desempenho nela. Grande autoridade e foco vem quando Deus lhe dá esse nível de clareza com relação à sua identidade e ao papel que desempenha em sua história. Muitas pessoas não têm autoridade, pois estão confusas quanto às suas identidades e ao papel que desempenham na tarefa a ser cumprida na história de Deus. Deus quer que você caminhe em tamanha autoridade e foco que você nunca hesite em ser quem você é. Parte do sistema de raízes que está sendo implantado em sua vida é o processo de entender o que Deus está fazendo e quais são suas tarefas.